Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos estudando o censo demográfico. Vamos ver o resultado do censo demográfico 2010. Vamos ver uma análise dos resultados aqui. Os resultados obtidos no censo 2010 demonstram que a população aumentou significativamente se comparado com o censo 2000. Então veja aí que a população cresceu. Demonstram também que o Brasil é um país mais urbano ainda, ou seja, o maior número da nossa população está nas cidades, pois a taxa de urbanização passou de 81% para 84% da população residindo nas cidades. A região sudeste continua mais populosa, assim como o estado de São Paulo. Roraima é a unidade de federação menos populosa. Além disso, o censo confirmou que há mais mulheres do que homens. Veja, São Paulo é uma cidade muito grande, ok? Então, nascendo mais pessoas lá, obviamente ela vai continuar sendo a maior, a não ser que tivesse um número muito grande de pessoas saindo de São Paulo a ponto de tirá-la desse ranking de maior crescimento, certo? E Roraima é a unidade, federativa, a cidade menos populosa. Em 2000, o brasileiro tinha expectativa de vida de 69 anos e em 2010 de 73 anos, quase 74. Por que será que aconteceu isso? O que fez com que o brasileiro vivesse mais tempo, aumentasse a expectativa de vida em quase 5 anos? Vamos ver aqui. Esse aumento está relacionado a vários fatores, como melhoria na qualidade de vida dos brasileiros, melhoria no setor de saúde, melhoria na alimentação e etc. Ou seja, quanto mais acesso à saúde, maior o nível de informação das pessoas, também vai aumentar a sua qualidade de vida e assim a sua expectativa de vida. Então, as pessoas que ficaram doentes agora têm mais acesso a médicos, a hospitais e assim podem curar doenças e aí aumenta a expectativa de vida. Além desses dados, outras informações são obtidas por meio do recenseamento, como a quantidade de pessoas que nascem, que morrem, a quantidade de pessoas em vida escolar, de pessoas que trabalham em cada faixa etária, entre outras. Então veja que o censo ajuda a saber detalhadamente informações em números das nossas cidades, do nosso país, perceber o que se desenvolveu mais, o que desenvolveu menos, onde as coisas ficaram paradas, ou seja, não aumentou nem diminuiu, e a partir daí fazer uma análise, ou seja, vocês viram também que nós já estudamos que o censo não é só fazer as perguntas e acabou. Existe todo um trabalho de estudo da história, fazer a comparação, a localização, o que pode ter acontecido, certo? Então tem todo esse trabalho e esse estudo junto com a análise desses dados. Essas informações são de extrema importância para que os governos possam planejar suas ações. Caso um município identifique que houve aumento na sua população de idosos, é necessário que seja planejado aumento e melhoria no serviço de saúde, melhoria nos equipamentos urbanos, entre outros. Então veja a necessidade dessas informações para o governo, para que eles possam se organizar e planejar as ações necessárias conforme a população. Tem sentido uma população que esteja crescendo em número de idosos e se inaugurar parquinhos? Não tem sentido, mas
faz ver uma cidade que está tendo um aumento de idosos muito grande. Construir vias com acesso mais fácil, calçadas menos altas para se subir ao atravessar a rua, os ônibus de transporte público com uma acessibilidade melhor para o idoso, locais para caminhadas, para estimular e melhorar a qualidade de vida. Então são ações que o governo tem que pensar na melhoria de vida conforme a necessidade mostrada no censo. Por exemplo, se uma cidade tiver um aumento muito grande de crianças, o que a gente tem que pensar em aumentar? Escolas, local para as crianças poderem frequentar. Então veja aqui. No entanto, se houve aumento no número de nascimentos, o governo deverá aumentar o número de vagas nas escolas e melhorar o sistema de saúde e de transportes para atender essa população. Apesar de os governos receberem essas informações, alguns serviços públicos continuam sendo prestados com precariedade, principalmente nas áreas periféricas. As áreas periféricas são aquelas que estão ao redor dos grandes centros urbanos. Nós até vimos, são aqueles bairros mais afastados, onde as pessoas acabam tendo menos acesso ao saneamento básico, educação, saúde de qualidade. Sobretudo, os relacionados ao saneamento básico, educação e saúde. Sobre o crescimento e desenvolvimento da sua cidade em relação à observação do censo, converse com um adulto, peça para a pessoa te contar, apenas você conversar sobre o censo que teve em 2010. O que foi que teve de aumento na cidade? Crianças ou idosos? E o que vocês perceberam que houve de ação da prefeitura ou do governo para o seu estado, para a sua cidade, em termos de melhoria para a qualidade de vida dessa população que vem aumentando? Ou se diminuiu muito, por que diminuiu? Converse com quem está próximo a você e faça uma análise sobre isso. Sobre resultados de censo, vamos fazer a leitura de 2 textinhos aqui e vamos interpretá-los. Queda de nascimentos de bebês de mães residentes na cidade caiu 3,2% em comparação a 2018, observando de onde foi retirado, em Campinas, São Paulo, ok? Então, o que a gente pode interpretar daqui? Que houve uma queda de nascimento de crianças na cidade. Em relação ao ano de 2018, diminuiu o número de nascimentos em 3%. Então, aqui a gente está se referindo à taxa populacional de natalidade. Foi medido aqui a questão de natalidade da cidade de Campinas, ok? O segundo texto. Roraima registrou o maior crescimento populacional do país entre todos os estados nos últimos 6 anos. Com um aumento populacional de 20%, quase o dobro dos outros 2 estados que ficaram com o segundo e o terceiros maiores aumentos, e bem acima da média do crescimento populacional do Brasil. Então veja, o Amapá teve um crescimento de 20% da sua população. Imagine que a sua população tivesse aqui, ó, vou chutar um número só para vocês entenderem, 50 pessoas. Para eu saber quantas pessoas aumentaram na cidade, eu tenho que fazer, ó, 20% de 50, ok? E aí eu vou descobrir quantas pessoas aumentaram na cidade. Se tinham 50, aumentou 20%, quanto que é esse número? Calcula aí. E o Amapá teve 13%, quase 14% na verdade, de crescimento. O Amazonas teve 10, quase 11% de crescimento da população, ou seja, a população desses 2 estados cresceram. E o Brasil como um todo teve 5% no aumento da população, tá? Ou seja,
O Brasil cresceu menos como um todo, se comparado a Roraima, sozinha cresceu 20%. Por que aconteceu todo esse crescimento? De acordo com Eliezer Pino, o supervisor de documentação e disseminação de informações do IBGE em Roraima, o aumento registrado no período é quase todo motivado pela chegada de venezuelanos a Roraima. Veja então aqui que a cidade aumentou a sua população por conta da imigração, pessoas que vieram em busca de melhores condições de vida, empregos, e com isso houve esse aumento enorme da população. Um estado que a princípio que nós vimos tinha a menor taxa de povoamento, agora teve um crescimento enorme. Então aqui nós estamos lendo e interpretando o aumento de imigrantes venezuelanos em Roraima, que teve como resultado o aumento da população em 20%. Viu que interessante? Então, pessoal, nós ficamos por aqui e nos vemos em breve em mais aulas de geografia. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!